Boa noite, senhores. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Essa semana, em meio à comunidade Bitcoiner, inflamou essa questão da guerra do Opera Return e diversos inscritos e até pessoas próximas vieram perguntar a minha opinião sobre isso. E eu não havia, até aquele momento específico, parado muito para refletir sobre essa questão, quais eram as consequências ou implicâncias diretas de o que representava essa escolha do Opera Return. Mas foi quando compartilharam um vídeo do Avelino dando uma argumentação de problemáticas que ele enxerga dentro do Bitcoin. E eu pretendo, nesse vídeo, explorar com vocês um pouco sobre os estudos que eu fiz, quais foram as informações e conclusões que eu obtive e tentar, de alguma forma, agregar um pouco de conhecimento para vocês em cima dessa questão. Mas, logo aqui no começo do vídeo, eu quero deixar uma pergunta para vocês e pretendo responder ou não ao longo do vídeo. Mas e se o Avelino estiver certo? Para a elaboração desse vídeo, eu utilizei os meus conhecimentos prévios sobre o Bitcoin, sobre o seu sistema, um pouco sobre o funcionamento do seu código, mas como toda a comunidade acabou se movimentando bastante, produzindo bastante conteúdo a respeito, eu vou aproveitar a indicação desse estudo que o Casta fez a respeito do mesmo assunto, sobre o que é o Opera Return. Eu recomendo que vocês, depois desse vídeo, assistam esse estudo que ele fez, essa live, pois ela vai ser altamente complementar às informações que eu pretendo estar agregando a toda essa discussão que a comunidade vem levantando. E o estudo do Casta foi uma base bastante completa para me auxiliar no desenvolvimento do roteiro deste vídeo. Como uma segunda base de dados, eu vou utilizar também esse estudo que foi realizado por uma universidade alemã de Frankfurt, onde eles buscaram fazer um estudo minucioso sobre as informações arbitrárias que estão sendo armazenadas dentro da blockchain do Bitcoin. E esse estudo trouxe alguns insights interessantes que eu espero estar agregando para vocês aqui no vídeo. Eu sei que muitos de vocês que são mais familiarizados com o Bitcoin talvez já tenham alguma base para entender o que é essa função do Opera Return, quais são as implicações e funcionalidades que ela traz, mas eu sei que tem muita gente mais iniciante que chega no meu canal e eu preciso voltar um pé atrás e dar um pouco de base de conhecimento para eles. Pensando numa analogia simples de explicação, o Opera Return ele é um campo onde você pode adicionar informações arbitrárias junto com as suas transações. Entrando num ponto de vista mais técnico, ele é um campo feito em opcode que é originalmente criado para se gerar uma falha na instrução de saída das transações, para que ele não gere endereços gastáveis de UTXO com essas informações arbitrárias que são adicionadas junto da transação. Normalmente, quando a gente fala da blockchain do Bitcoin, a gente tende a entender ela como se fosse todas as informações que compõem o Bitcoin e fazem ele ser esse organismo vivo e funcional. Mas existem dois tipos de divisões de dados e informações que são armazenadas, entre aspas, dentro da blockchain. Todo o funcionamento e construção do Bitcoin foi pensado para que cada unidade fosse encarada como se fosse uma espécie de uma cédula, não somente os números inteiros ou fracionados que a gente entende como sendo o Bitcoin ou o Satoshi, as suas mínimas frações. Esse conjunto de cédulas que o Bitcoin foi pensado para ser trabalhado são as UTXOs. Basicamente, quando você cria uma transação nova, quando as moedas são criadas a partir dos mineradores, o que ele faz, com muitas aspas, é criar uma nota com o valor de face daqueles bitcoins. Então, lá no início da mineração, quando o Satoshi iniciou no bloco Gênesis, a primeira, entre aspas, porção de bitcoin que ele criou foi uma nota que valia 50 bitcoins. A partir dessa estrutura, a gente utiliza essas notas para realizar as transações. Então, se você tinha lá na sua carteira, essa nota de 50 bitcoins, e você decide enviar um bitcoin para uma determinada carteira, você envia para essa pessoa essa nota de 50 bitcoins e ele te devolve uma nota de 49 bitcoins e uma segunda nota de 1 bitcoin é criado para ele e fica na posse dele. Este é o conceito básico do que seria as UTXOs do Bitcoin. E dentro das informações que são armazenadas, existe a UTXO7, que é o que definitivamente é o
o histórico, o livro-razão do Bitcoin. Todas as transações que são realizadas, a criação dessas UTXOs, a quebra delas em UTXOs menores, ou a consolidação de UTXOs menores em UTXOs maiores, a transferências de endereços, todas essas informações monetárias, elas são armazenadas dentro desse conjunto de UTXOs que a gente chama de UTXO sets. Eu já mostrei para vocês em outras oportunidades o meu nó de Bitcoin que eu rodo dentro do meu servidor do Umbrel. E o meu nó de Bitcoin, ele trabalha de forma prunada, ou seja, eu não armazeno todos os dados disponíveis da blockchain, eu limito a quantidade de espaço que eu vou permitir com que o meu nó de Bitcoin armazene as informações. Então o que ele faz é salvar todas as UTXO sets e descartar todos os outros tipos de informação, para que assim a blockchain do meu Bitcoin, do meu nodo específico, não ocupe um valor muito grande dentro da minha unidade de armazenamento. Esse, por um lado, é um dos dados que são armazenados dentro do que seria a blockchain do Bitcoin, e a outra porção são todos os outros dados de informações e transações não financeiras que compõem os dados interiores de cada bloco do Bitcoin. As pessoas que rodam o que a gente conhece como full nodes são as pessoas que guardam todas essas informações que pertencem à blockchain do Bitcoin. Elas fazem uma cópia delas e armazenam dentro dos HDs, dos nós que estão sendo rodados. E dentro desses dados que não são o UTXO7, o que a gente hoje está se referindo como dados arbitrários, existem basicamente 3 maneiras na qual você pode inserir dados dessa forma dentro da blockchain. A primeira opção, e a que está sendo o palco da discussão recente sobre o Bitcoin, é o campo do OP Return. Este campo permite com que a gente armazene qualquer informação, qualquer tipo de dados dentro dele que não são informações para as transações financeiras, para que o TXO7 aconteça e bitcoins sejam movidos de um lado para o outro. O campo do OP Return específico, ele tem, com muitas aspas, uma limitação padrão de 80 bytes. Essa limitação não é completamente fixa, pois ela depende que o operador do Node configure qual é o limite de dados que ele aceita receber dentro desse campo do OP Return. Dentro do meu nó do Bitcoin, eu estou rodando o Bitcoin Core na última versão disponível dele, a 29.0. E se a gente entrar dentro das opções de settings e vir aqui na parte de otimização, e a gente desce um pouquinho aqui para baixo, a gente pode encontrar o campo referente às transmissões das transações que contêm dados com o OP Return. Para o meu caso específico aqui, eu estou utilizando as configurações padrão que o Node já vem pré-configurado, então ele já vem ativado com a transmissão de transações OP Returns e ele vem configurado para que eu aceite transmitir mensagens de até 83 KB. Porém, esse limite eu posso definir ele. Eu posso colocar ele para 0, eu posso colocar ele para 100 bytes, eu posso simplesmente bloquear a transmissão de transações que contêm informação do OP Return e impedir com que elas se propaguem através do meu Node pela rede. Parte da discussão tem rodado em torno deste Node que chama Bitcoin Knots, onde eles eliminam o campo da OP Return e eles não fazem a transmissão de nenhuma transação onde contenha dados arbitrários, ou seja, transações que não são puramente trocas de Bitcoin. A ideia deles optarem por censurarem essas transações que contêm esses dados arbitrários é para que eles de alguma forma impeçam com que a blockchain do Bitcoin seja inflada com o que eles estão chamando de spam, informações não financeiras que inflam a capacidade e o tamanho da blockchain. Vou dar um exemplo um pouco mais visual para vocês do que é uma mensagem armazenada dentro desse campo. Eu tenho essa transação de exemplo aqui, que ela já foi identificada pela mempool como contendo informações dentro do campo OP Return, e quando a gente roda um pouquinho aqui para baixo, a gente pode ver que foram enviados alguns bitcoins de uma carteira para outra e a pessoa que realizou essa transação, ela deixou uma informação aqui dentro do campo OP Return. No caso, ele escreveu aqui Running Liberty Relay, alguma informação que ele desejava compartilhar. Nesta outra transação, que também faz uso do campo do OP Return, ele já deixou uma NIP aqui registrada como uma divulgação juntamente com a transferência de satoshis que ele fez de um endereço para o outro. Você injetar informações arbitrárias através do campo do OP
Open Return é uma solução barata e eficiente para que você armazene dados e informações dentro da blockchain sem criar muitos empecilhos para o funcionamento da blockchain e do Bitcoin em si. Pois como ela não gera o TXOs adicionais, os nós Pruneds como o meu, eles não precisam ficar armazenando essas informações que são guardadas dentro do campo do Open Return. Essas informações dos nós Pruneds, elas podem ser descartadas. A gente só precisa estar mantendo o livro razão do Bitcoin. E as informações adicionadas dentro do Open Return, elas também têm uma característica de ser flexível para todos, pois você pode adicionar esse texto, essas informações, sempre que você for realizar uma transferência de satoshis de um lado para o outro. Então, acaba sendo uma opção um pouco mais democrática, pois todo mundo tem a possibilidade de estar usufruindo dessa funcionalidade, por assim dizer. Outra forma comum da gente inserir dados arbitrários dentro do Bitcoin é através da transação Coinbase. Ela tem uma limitação, dessa vez aqui, fechada pelo código, você não consegue colocar informações superiores a 100 bytes. Ela não é um valor programável, que nem é o da Open Return. Contudo, as informações adicionadas dentro da transação Coinbase, elas só podem ser adicionadas no momento de criação do bloco. O minerador encontrou o node e ele vai ser fechado, ele pode adicionar a informação junto com a transação Coinbase e propagar o bloco para toda a rede. Originalmente, essa funcionalidade foi pensada para que os mineradores tivessem algum mecanismo de comunicação, para que eles pudessem expressar votos ou deixar mensagens, deixar anúncios, avisos. Era um campo que foi originalmente pensado para a comunicação dos mineradores. O exemplo mais icônico de utilização de mensagens dentro da transação Coinbase é no bloco Gênesis, o bloco número 0, onde o Satoshi registrou a primeira mensagem da blockchain do Bitcoin dentro da transação Coinbase, que é a transação que gera os primeiros Bitcoins recém-minerados. Ele deixou aqui a mensagem falando sobre a capa do The Times, sobre o bailout dos bancos europeus. Um asterisco interessante que eu posso deixar nesse momento é que a primeira ação que o Satoshi fez com o Bitcoin foi utilizar ele para adicionar dados arbitrários dentro da blockchain, mostrando que essa daí era uma funcionalidade que o Bitcoin teria e que ele também expressava o aval dele para que ela fosse utilizada. Obviamente, como o ser humano ele é sempre muito criativo para encontrar soluções para limitações e problemas, nós acabamos encontrando outras formas de adicionar informação arbitrária dentro da blockchain do Bitcoin, que não por esses campos que já haviam sido previamente pensados. Para todos vocês que utilizam o Bitcoin e até mesmo outras criptomoedas ou já interagiu com outros protocolos, outras blockchains, vocês sabem que o campo de destino de endereço, tanto da transação de saída quanto para a transação de entrada, ele pode ser modificado e não existe como fazer uma conferência do que está sendo colocado ali, qual é o endereço que está sendo colocado ali. Tanto que se você colocar um endereço errado e enviar bitcoins para esse endereço inexistente, muito provavelmente aqueles bitcoins vão ser queimados e perdidos para sempre. Contudo, você não pode escrever qualquer coisa no campo de endereço, pois a maioria das carteiras elas são configuradas para entender pelo menos o padrão lógico dos endereços que são escritos ali. Mas existem alguns padrões de transações que permitem com que você possa, de certa forma, codificar as informações e traduzir elas para parecer um endereço de uma carteira, mas na verdade você está adicionando informações arbitrárias codificadas ali. Isso também acaba por abrir uma possibilidade onde, se você vai usar o campo de envio para injetar informações, você pode fazer uma única transação com vários, entre aspas, endereços de destinos, e aí você consegue contornar dessa forma os limites prévios que o Open Return ou a transação Coinbase estejam estipulando para você injetar a informação, e você fragmenta ela em diversas outras transações e coloca como se fosse destinos fragmentados para uma transação específica. Peguei um exemplo aleatório hipotético aqui, onde essa transação, que provavelmente deve ser de alguma carteira de corretora, que transferiu 75 bitcoins e fragmentou esse envio desses 75 bitcoins para vários endereços. Pode ver a quantidade aqui de endereços que foram utilizados como saídas dessa transferência de transação, e cada um desses endereços pode ter uma quantidade de códigos sendo injetados dentro do seu endereço específico. Então a utilização deste método para
adicionar dados dentro da blockchain, ele é virtualmente infinito. Você consegue adicionar, entre aspas, qualquer quantidade de dados dentro de uma única transação. Você não precisa se limitar aos 80 bytes que a maioria dos nós do Bitcoin Core utilizam para informações dentro do Open Return, nem os 100 bytes que são liberados dentro da transação Coinbase. Contudo, você ainda fica limitado dentro do tamanho do bloco. Cada bloco do Bitcoin é limitado a no máximo 4 megabytes de informação, então mesmo que você utilize a fragmentação em vários endereços para adicionar mais informação dentro da blockchain, você vai estar limitado aos 4 megabytes que o bloco comporta, não tem como você colocar além disso. Esse método também é utilizado para o que a gente chama de transações não padrão ou não standards, que são a utilizações de padrões que já foram abandonados de carteiras e endereços do Bitcoin, mas que o código ele ainda aceita, pois uma carteira antiga ainda pode vir querer modificar fundos. Então é necessário que se mantenha uma retrocompatibilidade com esses endereços e formatos antigos de transações. Outra possibilidade que foi implementada junto com a atualização da SegWit e com a Taproot são as transações multi-assinadas, onde você tem mais de um endereço de carteira confirmando o envio de uma transação. Então, não só com o destino da transação pode ser injetado informações, como a gente consegue utilizar o campo de assinaturas do lado do remetente para também estar injetando informação dentro dela. Da mesma forma, você transforma a informação que você quer num código hex e injeta ele como se fosse um endereço de uma carteira que estivesse assinando juntamente aquela transação. A exploração máxima por essa metodologia de inserção de dados dentro da blockchain aconteceu dentro desse bloco 774 mil, que foi mintado há mais ou menos uns 2 anos atrás, onde a gente teve essa característica de o bloco inteiro ser ocupado por uma única transação. Houve algumas outras transações menores aqui, mas é irrelevante. Praticamente uma transação inteira ocupou todo o espaço de informação daquele bloco. Aqui do lado a gente pode ver como que era o esperado para o bloco, quais eram as transações que se imaginava que entrariam dentro do bloco, e esse daqui é o bloco de fato que foi minerado. E quando a gente clica para explorar um pouco sobre essa transação específica, e a gente vem aqui e expande os detalhes da informação, a gente pode ver que foi utilizado dentro do campo de multi-assinaturas para realizar a injeção de um código hex. Se a gente vir expandindo ele aqui, ele vai carregar todo o código que foi inserido dentro do bloco. Você pode ver que foi uma quantidade gigantesca de código hex que foi inserida. Eu posso continuar rolando ele inteiro aqui para baixo. A barrinha aqui, ó, vocês podem ver no canto o quanto eu abaixo ela para vocês terem uma noção da quantidade de informação que foi injetada através desse método. Quando eu chegar aqui embaixo, ele ainda tem a opção de continuar expandindo as informações que foram injetadas dentro desse bloco. Você pode ver que o tamanho do bloco ele ficou em 3. Essa única transação especificamente ficou em 3.94 megabytes, praticamente ocupando o espaço inteiro que era disponível dentro do bloco. E se a gente vem aqui nas tags que foram adicionadas pela própria mempool, a gente pode ver que eles identificaram como uma transação no padrão não standard, ou seja, é uma transação que foi manipulada para injetar dados dentro da blockchain. E eles também têm uma segunda tag aqui marcando que essa daqui é uma transação de inscription, uma criação de um inscription. Para vocês que não são familiarizados, os inscriptions são os NFTs que estão sendo inseridos dentro da blockchain do Bitcoin. Como essa informação ela está codificada dentro do código hex, essa mempool ela não tem a capacidade de ler essas informações, ela só consegue ler o código que está inserido dentro do bloco. Então a gente precisa de uma ferramenta externa para estar fazendo a tradução desse código hex e interpretar a informação que foi armazenada aqui. Para isso existe o Ordinal Scan, que é uma outra mempool que é configurada e programada para que ela consiga interpretar essas informações arbitrárias que são inseridas dentro dos blocos do Bitcoin. E quando a gente entra, pesquisa pelo bloco específico, a gente consegue ver qual que foi a JPEG que foi inserida dentro da blockchain do Bitcoin. E expandindo um pouco ela, a gente consegue ver todas as informações de tamanho que eles realmente conseguem ler, qual foi o bloco, qual foi a transação. E essa daqui é a incrível imagem NFT que está ocupando todo aquele bloco específico do Bitcoin. E toda essa incrível façanha foi possível independente do campo do Open Return. O Open Return nessa transação específica, nessa mintagem desse NFT, foi basicamente irrelevante. Um ponto que
a gente debate bastante sobre essa discussão de inserir dados arbitrários dentro do Bitcoin o Bitcoin é uma ferramenta simples, se o código permite, ela está ali para ser usado, inclusive o próprio Satoshi incentivou isso no primeiro bloco Gênesis da cadeia do Bitcoin. E se as pessoas estão pagando para inserir JPEGs incríveis como esse dentro da blockchain, então o problema é dela, ela que está gastando o dinheiro dela, correto? Esse seria um pensamento lógico a se ter sobre isso. Mas voltando um pouco para o bloco aqui, a gente levanta uma questão onde esse bloco que teve a transação do NFT incluída dentro da blockchain do Bitcoin, o bloco específico teve 0 taxas sendo pagas. Daí isso levanta o questionamento, como assim o bloco inteiro foi preenchido e foi pagado 0 taxas para que ele fosse construído? Colocando o mouse aqui, a gente pode constatar que foram gastos 0 satoshis para incluir esse NFT dentro do bloco. E isso muito provavelmente aconteceu porque a pessoa que criou, que mintou esse NFT, ela pagou o minerador por fora da blockchain. Ela não foi uma transação tradicional, então ele deu uma grana para o minerador e o minerador incluiu essa transação com esse NFT dentro do bloco. Ou seja, como este acordo aconteceu fora da blockchain do Bitcoin, somente este minerador específico, esse Luxor, tinha a possibilidade de injetar essa informação dentro do bloco do Bitcoin. Nenhum outro minerador provavelmente teria essa capacidade, já que foi uma transação off-chain, ela não aconteceu dentro do Bitcoin de fato, e já que ela não aconteceu no Bitcoin, a gente não tem nenhuma garantia que Bitcoins foram utilizados para realizar essa transação. O cara pode ter trocado um favor, ter pagado com propriedades, com artes, com bens, com qualquer tipo de coisa que possa ter sido valiosa o suficiente para o minerador aceitar e incluir essa transação dentro do bloco do Bitcoin. E isso levanta alguns questionamentos de o quão saudável para o Bitcoin é permitir que esse tipo de transação ou informação aconteça. E se por um lado um bloco foi monopolizado para inserir um JPEG e nenhuma taxa foi paga dentro da rede, nós temos esse outro bloco, o bloco 840 mil, onde foi pago um total de 37 bitcoins em taxas, cerca de 2 milhões e 400 dólares na época, para a construção desse bloco específico. E o que levou ao gasto absurdo de taxas desse bloco é porque, além dele ser um bloco redondo, 840 mil, um bloco fechado, numericamente bonito, ele foi o bloco onde foi feita a cunhagem do NFT Dog to the Moon dentro da rede do Bitcoin. Então, só para realizar a cunhagem desse NFT, foram gastos 185 mil dólares e junto com eles, outras 2 mintagens de NFTs aconteceram junto desse bloco, onde uma pagou $500 mil e a outra 429 mil dólares. Todas essas taxas foram geradas para que especificamente essa cunhagem acontecesse nesse bloco específico. Eu acho que eu falei NFT ali atrás, né? Mas no caso a Dog to the Moon é uma runa. As runas são, entre aspas, os tokens que estão sendo criados dentro da blockchain do Bitcoin, que utilizam a blockchain do Bitcoin como camada base. E a gente pode ver que a Dog to the Moon é esse token mais valioso atualmente que está rodando dentro da blockchain do Bitcoin, e ele utiliza essa estrutura de inserção de dados através dos endereços não tradicionais para estar fazendo o gerenciamento e o envio desses tokens através da blockchain do Bitcoin. E uma característica que esses métodos de inserção de dados através dos endereços das carteiras é que eles geram UTXOs que não podem ser gastas novamente, pois elas são UTXOs, entre aspas, inválidas, elas não são carteiras de verdade, e por gerar UTXOs, elas precisam compor parte do UTXO7, então o meu nó Pruned, ele precisa necessariamente armazenar essas informações, ele não pode descartar elas, pois elas são, entre aspas, cédulas de dinheiro do Bitcoin, e os satoshis que são enviados durante essa transação, eles são queimados de forma permanente, pois já que ele não é uma UTXO válida, você não consegue extrair novamente e enviar os satoshis de dentro daquela transação para que eles possam ser reutilizados. Então, apesar deste método ser o mais eficiente em termos do volume de informação que você pode armazenar dentro da blockchain, ele também é o mais nocivo, pois ele infla
tanto os nós full nodes que vão armazenar a blockchain, quanto os nó pronodes também vão ser inflados por conta dessa característica deles gerarem o TXOs. E você também tem uma queima de bitcoins em cada transação que não podem nunca mais serem movimentados. Vindo um pouco para o estudo que eu referenciei no início do vídeo, e vale ressaltar que o link dele vai estar aqui na descrição, dá uma olhada lá caso vocês queiram conferir o estudo completo na íntegra, nós podemos ver um pouco sobre como é a estrutura dos métodos que são utilizados para inserir dados dentro da blockchain, onde alguns métodos de dados permitem que seja inserida informações sem a necessidade de um script, que você pode simplesmente traduzir o dado ou colocar ele em texto puro para que ele possa ser injetado, como também algumas outras transações, como a Coinbase, as transações não tradicionais e as P2SHs, elas podem aceitar a injeção de script, expandindo ainda mais a possibilidade da quantidade de informações de payloads que podem ser injetados dentro do bloco. O estudo também tem esse gráfico interessante aqui, que ele mostra quais foram os métodos que foram sendo utilizados para inserir dados dentro da blockchain, quando eles começaram e qual é o seu nível de utilização. Então a gente pode ver aqui pela linha laranja, que é a informação por dentro da transação Coinbase. Ela começa já no bloco Gênesis em 2009 e ela teve uma utilização na maior parte do tempo bastante gradual, por assim dizer. E outro destaque interessante é essa linha vermelha, que seria as operações, as informações adicionadas dentro do OP Return, que elas começaram um pouquinho depois de 2013, mas que elas tiveram uma maior adoção e maior utilização pelo método adotado de se inserir informações. O estudo também mostra um gráfico referente a empresas ou entidades que oferecem o serviço de inserção de dados dentro da blockchain, e eles também fazem uma timeline mais ou menos de quando os serviços começaram a aparecer e injetar informações dentro da blockchain e qual o nível de dados que eles já adicionaram dentro da blockchain do Bitcoin. O estudo também fez uma segmentação para tentar identificar que tipo de dados que estavam sendo armazenados dentro da blockchain. Eles identificaram que em 87% dos casos, os dados que eram inseridos eram somente de textos puros, codificados ou não. Mas a gente também teve casos onde 146 imagens foram injetadas dentro da blockchain do Bitcoin. Por mais que a blockchain do Bitcoin não seja um storage propriamente dito, onde você faz o upload de um arquivo, mas você pode traduzir aquela imagem para um código hex e injetar esse código hex dentro da blockchain. Obviamente, você pode procurar os blocos, explorar as informações dos blocos com algum explorador de blocos, mas você não vai abrir um bloco e de repente você vai ver um JPEG ali dentro. Você vai ver uma série de códigos que precisam ser interpretados por um software externo ou por um software de terceiro para que você consiga de fato ver a informação daquela imagem que foi anexada dentro da blockchain. Eles citam outros formatos que foram encontrados, alguns códigos HTML, alguns códigos fontes, alguns códigos 4 códigos de arquivos, 2 códigos de áudio e 2 códigos de PDF. Até pouco tempo atrás eu acreditava que todas as informações que eram armazenadas dentro da blockchain do Bitcoin, elas só poderiam ser armazenadas em forma de texto. Então, se você quisesse compartilhar uma foto ou alguma coisa, você teria que armazenar um link, por assim dizer. Mas evoluindo nos meus estudos, eu também cheguei a essa conclusão surpreendente que sim, informações podem ser armazenadas de forma exclusivas dentro da blockchain do Bitcoin. E linkando um pouco esse assunto sobre, finalmente, o Avelino, ele gravou esse vídeo há mais ou menos um mês atrás, argumentando o porquê você não deveria investir no Bitcoin, que segundo a visão dele, o Bitcoin é satânico. Eu vou deixar esse link desse vídeo nessa descrição, porque eu acho que especificamente os argumentos que ele utiliza, alguns deles fazem sentido para essa discussão que estamos tendo sobre o uso da blockchain para armazenar dados arbitrários. E eu recomendo que vocês assistam para que vocês possam tirar a própria conclusão de vocês e de alguma forma agregar informação a essa discussão que eu estou trazendo aqui. Eu fiz uma separação sobre os argumentos que o Avelino apontou lá no vídeo e eu posso separar eles em 3 grandes categorias, sendo o primeiro e a maior parte dos argumentos que ele usa que tem algum cunho religioso, por assim dizer. O Avelino questiona um pouco sobre a data de publicação do white paper do Bitcoin, por ela ter sido na data do Halloween. Então ele diz que a própria concepção do Bitcoin já nasce com uma visão satânica da coisa. Ele aponta algumas questões de idolatria, pessoas que comparam o Satoshi com uma entidade ou que dizem que o Bitcoin foi um presente de Deus ou algo parecido. Nós temos aqui no Brasil pessoas bastante influentes e bastante conhecidas que veiculam essa ideia. Eu acho incrível como muitas pessoas têm
essas referências como sendo a coisa certa tá seguindo, que o Satoshi realmente é um envio divino e que ele vai proporcionar a salvação da humanidade através do Bitcoin. Enfim, eu acho isso loucura também. Ele menciona a utilização do Bitcoin por grupos e entidades satânicas. No próprio vídeo ele dá um exemplo como uma igreja satânica, ela foi sentenciada por venda de Bitcoins, ou seja, a igreja utilizava Bitcoins como moeda. Enfim, ele dá uma argumentação bastante pautada nesses critérios religiosos, por assim dizer. Ele também levanta uma argumentação sobre crimes que são cometidos através do Bitcoin. Ele diz que o Bitcoin é a moeda perfeita para se cometer crimes, para que o crime organizado utilize e usufrua dela. Ele cita o exemplo de traficantes aqui no Brasil que já perceberam que é muito mais simples eles fazerem movimentações de dinheiro através do Bitcoin do que dinheiro físico. Se tratando um pouco sobre essa questão da moralidade do dinheiro, por assim dizer, a gente tem um vídeo da Lenda explicando sobre como o Bitcoin é um dinheiro amoral, que o dinheiro em si não tem moralidade, ele é somente uma ferramenta que é utilizada por pessoas. Então, nesse aspecto da argumentação do Avelino, eu costumo discordar um pouco sobre isso. Dinheiro é dinheiro. Quem comete crime são as pessoas, e elas vão cometer independente de ser o Bitcoin, ou um dinheiro papel, ou qualquer que seja. Mas outra questão que o Avelino levantou, e que nessa eu talvez tive que concordar um pouco com ele, é com relação aos conteúdos ilegais, entre aspas, ilegais, que são armazenados dentro da blockchain do Bitcoin. Ele cita no vídeo dele como conteúdos pornográficos que foram armazenados junto com os blocos. Voltando aqui para o estudo, logo no abstract dele, ele já dá um resumo falando que eles encontraram links que direcionavam para pornografia infantil dentro dos dados que eles conseguiram consultar dentro da blockchain. Ou seja, de fato, existe informação inútil e informações questionáveis, talvez informações criminosas que estejam sendo armazenadas dentro do Bitcoin. Eu não sei dizer com precisão o quanto isso pode, de uma forma prática, trabalhar para a destruição do que é o Bitcoin, como isso poderia ser o fim dele propriamente dito, mas eu consigo enxergar com grande facilidade isso sendo usado como argumento de diversas entidades e diversos países para estar fazendo o banimento do Bitcoin. Mas isso entra um pouco sobre essa questão de, da mesma forma que o dinheiro é amoral, a blockchain também é amoral. Ela é uma ferramenta de liberdade onde você pode armazenar dados livremente, de forma perpétua. Infelizmente, ferramentas de liberdades, elas vão ser utilizadas para o bem, da mesma forma que vão ser utilizadas para o mal. De novo, isso é uma característica das pessoas que utilizam a ferramenta, e não uma característica intrínseca da própria ferramenta. Da mesma forma, um martelo, você pode machucar pessoas com um martelo, mas isso daí é uma capacidade sua de utilizar o martelo dessa forma. Não é uma característica intrínseca dele. E por fim, o Avelino ele também faz uma argumentação sobre o tipo de usuário que, segundo ele, segundo o Avelino, fazem uso do Bitcoin. São investidores degenerados e, na sua grande maioria, pessoas materialistas. Eu, obviamente, discordo disso, pois já que o Bitcoin é uma ferramenta livre, ela é utilizada por várias pessoas por várias finalidades. E isso que significa liberdade. E apesar da forma controversa como o Avelino se expressa, talvez exista considerações reais que nós devemos ter e que talvez seja saudável e importante a gente trazer para o discurso do que é o Bitcoin ou como o Bitcoin funciona. Pensando por essa ótica, a gente tem que definir o que é o Bitcoin. Como o Casta explicou no próprio vídeo dele, o Bitcoin ele seria uma máquina financeira, uma máquina contável, uma máquina de transferir valores de um lado para o outro. Se essa for a definição do que é o Bitcoin, então nós utilizarmos a estrutura do Bitcoin para outras finalidades além dessa, talvez a gente deva considerar como um abuso. Talvez armazenar dados arbitrários dentro da blockchain seja uma forma da gente estar corrompendo o propósito ideal do Bitcoin. Mas aí a gente entra de novo na questão de que o próprio Satoshi incentivou isso no bloco Gênesis, e informações fora das transações financeiras fossem armazenadas dentro do Bitcoin, para que a blockchain também tivesse essa utilidade. E se o próprio Satoshi incentivou isso, então o Bitcoin seria um sistema de armazenar dados genéricos, não somente as transações financeiras? Se a gente entender que o Bitcoin é essa máquina de armazenar dados de forma perpétua, então, se o código permite com que nós armazenamos dados arbitrários, então tá tudo certo, nós não estamos fazendo nada errado, o Bitcoin está cumprindo a sua função. E quando nós escolhemos por
bloquear esses dados arbitrários porque julgamos que é melhor para a saúde do Bitcoin ou para qual o nosso desejo do Bitcoin, talvez impedir essas informações não seria algum tipo de censura? Se esse for o caso, o Bitcoin ele não foi construído para ser uma ferramenta anti a censura? Então, quando nós escolhemos em censurar as informações do Open Return, nós não estaríamos indo contra a ideologia básica do que é o Bitcoin? Eu acho que é muito importante a gente conseguir responder essas questões e maturar sobre o que de fato é o Bitcoin, o que nós esperamos que ele seja e qual a direção para qual ele deveria evoluir. E indo por esse raciocínio de qual caminho vai evoluir, nós chegamos na famigerada proposta onde a equipe de desenvolvimento do Bitcoin Core quer remover o limite de 80 bytes dos nós do Bitcoin. Segundo a justificativa que eles estão dando esse limite de 80 bytes já é contornado, seja porque os mineradores, para arrecadar mais taxas, aceitam com que transações no próprio Open Return sejam superiores a 80 bytes, sejam pela utilização dos outros meios de inserção de dados dentro da blockchain. Ou seja, toda essa discussão do Open Return, do meu ponto de vista, aqui é o Paranoia falando, ela não faz muito sentido. As pessoas elas já injetam dados dentro da blockchain do Bitcoin de maneira ilimitada e do ponto de vista de armazenamento muito mais eficiente. Contudo, a Open Return ela tenta ser um meio padronizado para que as pessoas utilizem o armazenamento de informações. E por que escolher especificamente o Open Return? Porque ele é uma forma um pouco mais saudável de se armazenar dados dentro do Bitcoin, pois como ele não gera essas UTXOs, isso não aumenta a complexidade e o tamanho do UTXO7, isso permite que os operadores de nó prunado, assim como eu, não tenham um aumento muito exponencial do custo de rodar esses nós, então facilita com que pessoas com hardwares mais simples possam também estar adicionando e subindo nós prunados, da mesma forma que as informações que são armazenadas pelas pessoas que rodam o full node também possam ser armazenados. Então a evolução dessa proposta talvez seja para adicionar um mecanismo saudável de injeção de dados, já que as pessoas não vão parar de continuar injetando informações dentro da blockchain do Bitcoin. Então pelo menos vamos escolher o meio menos danoso, talvez. Acredito que toda a polêmica do Bitcoin Core esteja mais ou menos pautada em cima dessa linha de raciocínio. Eu consigo, de certa forma, entender essa argumentação que eles apresentam, mas existe um pequeno porém. Todos esses sistemas de runas, os NFTs que estão rodando dentro da blockchain do Bitcoin, eles já são baseados em cima da estrutura de inserção de dados pelo Taproot SegWit. Eles não fazem uso do campo do Open Return, ou seja, já existe uma quantidade gigantesca de informação e dinheiro, você pode ver o quanto vale essas coleções e esses tokens, que já está atrelado a essa forma mais danosa para o Bitcoin de funcionar. E se você tentar empurrar o Open Return como a forma padrão de se inserir dados dentro da blockchain, talvez não surta efeito, pois já tem um ecossistema inteiro em cima construído de uma outra forma, de uma outra ferramenta. Então eu sinceramente acho que toda essa discussão em cima do Open Return, do uso do Bitcoin Notes ou não, ela é meio que irrelevante. Através desse site aqui, a gente consegue mensurar a utilização dos Bitcoins Notes que estão sendo disponibilizados publicamente na rede. A gente pode ver que lá no final de 2022 e 2023 teve um uso um pouco mais acentuado da quantidade de nodes que estavam rodando essa versão do Bitcoin e depois um declínio para o ano de 2024, mas novamente essa discussão trouxe o interesse pelas pessoas utilizarem o nó da Bitcoin Notes como uma forma de sinalizar e votar qual a sua posição dentro da rede. Olhando por esse site que traz algumas métricas de informações dentro do Bitcoin, a gente consegue, aqui no cantinho, tá vendo quais são as versões mais utilizadas para fazer a validação do Bitcoin. Nós podemos ver que a versão mais utilizada, cerca de 20% dos nós públicos que são contados, 4.400 nós, eles ainda utilizam a versão 28.1 do Bitcoin Core. Até a atualização mais recente, 29.0, ela está com cerca de 6.9% de utilização. E a versão do Bitcoin Notes, ela já superou a versão mais nova. Hoje, 7% dos nós públicos do Bitcoin já estão utilizando a versão que tenta ser, entre aspas, a mais purista do Bitcoin. Mas outra coisa que a gente precisa ter em mente é quem lucra com esses dados arbitrários. Obviamente, o caso primeiro vem às nossas mentes são os mineradores. Se mais informação é injetada dentro da blockchain, mais congestionamento isso gera, as pessoas vão pagar taxas cada vez mais altas para empurrar suas transações na frente umas das outras. Obviamente, isso vai gerar mais taxa para dentro dos mineradores.
Isso talvez seja um ponto interessante a se considerar, pois a mineração de bitcoins novos ela é finita. Em 2144, por mais que esteja longe para nós, talvez, a mineração de novas frações de bitcoin vão ter se encerrado. E o único incentivo que o minerador vai ter para continuar realizando a validação dos blocos na rede e garantindo a segurança e descentralização da rede vai ser as taxas. Então essas taxas elas precisam de alguma forma serem substancialmente rentáveis para manter as operações deles rodando. Eu não tenho capacidade de dizer o quão saudável isso pode ser ou não para dentro do Bitcoin, mas é uma questão que futuramente nós precisaremos estar lidando e escolhendo opções para ela. Outros atores e entidades que lucram com esses dados arbitrários dentro da blockchain do Bitcoin são os especuladores shitcoiners. Quando a gente vê quem são as entidades que estão impulsionando esses tokens que estão sendo criados dentro da blockchain do Bitcoin, as NFTs que estão sendo cunhadas, nós podemos ver que são atores, pessoas, empresas que já atuavam dentro da Ethereum, como por exemplo a Yuga Labs, que estão encabeçando todo esse movimento, entre aspas, degenerado dentro do Bitcoin. E todas essas entidades parece que estão fazendo algum tipo de força para mover o Bitcoin na direção do que é o Ethereum. Agora, no dia 5 de maio, nós tivemos o Vitalik admitindo que erros foram cometidos junto da Ethereum e que eles pretendem mudar a direção do projeto da Ethereum e transformar ele num Bitcoin 2.0. Será que talvez o Vitalik esteja vendo erros que foram cometidos dentro da blockchain do Ethereum, dentro do projeto do Ethereum, estar sendo replicado e acontecendo dentro do Bitcoin? E talvez ele esteja enxergando isso como uma oportunidade, cogitando talvez que o Bitcoin vai ter alguns problemas parecidos com a Ethereum e se ele tomar uma direção contrária agora, mais conservadora para o que seria o Bitcoin originalmente, e talvez o Ethereum possa ganhar tração em cima do Bitcoin. Outra questão que a gente também precisa levar em conta é tanto o Open Return quanto a inserção de dados por outros métodos dentro do Bitcoin são as bases que constroem inovações em cima do Bitcoin. Nós temos as camadas L2 que utilizam dessa estrutura para estar viabilizando as suas tecnologias. Por exemplo, todo o funcionamento da Light Network é baseado em cima da função do Open Return. Todos os dados de abertura e fechamento de canais são armazenados ali dentro. Então, se a gente escolhesse deliberadamente estar banindo completamente todo esse uso de dados arbitrários da blockchain do Bitcoin, muito provavelmente a gente vai estar matando inovações que podem ou não vir a ser benéficas para a gente. Não tem como a gente bater o martelo ou prever isso de forma tão antecipada. E para finalizar as minhas considerações, será que o Bitcoin está lentamente se tornando uma shitcoin? Será que de alguma forma o Avelino enxergou essas mudanças, essa, entre aspas, corrupção que está acontecendo por dentro do código do Bitcoin, por dentro dos usuários, da comunidade do Bitcoin? E talvez na visão dele ele já tenha, de forma instintiva ou não, percebido que o Bitcoin talvez não esteja indo para uma direção muito saudável? Talvez o Avelino ele não tenha uma boa capacidade de comunicação ou não esteja se expressando pelas vias corretas. Mas talvez ele possa ter enxergado isso, que os princípios do Bitcoin talvez tenham se corrompido e talvez o Bitcoin esteja virando uma shitcoin. Recentemente, dentro da blockchain do Ethereum, a gente pode perceber que houve uma grande perda de interesse por essa criptomoeda, pelas inovações. Será que todas essas consequências e os próprios erros que o Vitalik mencionou foram porque os atores que estavam trabalhando e gerando dinheiro, incentivos financeiros dentro da blockchain do Ethereum saíram da blockchain do Ethereum e agora estão atuando e trabalhando dentro da blockchain do Bitcoin? Se esse for o caso, a gente consegue tirar algumas lições disso. Particularmente, eu tenho grande desgosto, por assim dizer, de utilizar o Ethereum todas as vezes que eu preciso, porque as taxas são extremamente elevadas lá dentro. A Ethereum sempre teve essa premissa de ser algo programável, algo escalado, algo onde você teria diversas outras blockchains e layers 2, layers 3 atuando em cima da camada base do Ethereum, e isso acabou por congestionar toda a rede base, fazer com que as taxas de transações da Ethereum sempre fossem muito altas. Os requisitos para você estar rodando um node de Ethereum também são muito mais altos devido à capacidade de processamento que você precisa para estar executando uma Ethereum Virtual Machine, e tudo isso ocorreu pelo fato da quantidade de coisas e funções que foram agregadas dentro do Ethereum. E se o Ethereum perdeu o interesse justamente por causa disso, e isso está acontecendo com o Bitcoin agora,
talvez a gente também veja um efeito parecido com o Bitcoin. Talvez o Bitcoin se torne tão congestionado de transações e operações ocorrendo dentro da camada base que para você transacionar poucos satoshis para estar pagando um cafezinho, talvez se torne inviável. Talvez a taxa seja tão alta que a gente não acabe utilizando o Bitcoin como uma moeda corrente propriamente dita. Talvez essa característica reforce o Bitcoin como reserva de valor, já que você vai pagar uma alta taxa, prende ele dentro da carteira lá e não fica transacionando ele. São questões que provavelmente não têm impacto direto agora, nem no curto prazo, talvez nem nos próximos 5 ou 10 anos, mas se a gente considerar que o Bitcoin pode existir por toda uma perpetuidade, talvez os nossos filhos tenham que lidar com esses problemas, com essas decisões que nós estamos tomando agora. Por isso eu achei importante estar estudando esse assunto e quando eu me dei conta disso, vi a necessidade de fazer esse vídeo e trazer essas informações para vocês. E para finalizar, a última consideração que eu deixo aqui no vídeo para vocês é que remover o limite do OPR Return basicamente não muda nada. Não é essa a discussão em si. A discussão que realmente temos que ter é sobre qual é o papel do Bitcoin, qual é a finalidade dele e qual é o uso que nós vamos dar para ele, para a gente poder dessa forma ter um caminho claro de para onde está seguindo as evoluções do Bitcoin. Antes de partir para a finalização do vídeo, eu queria deixar essa sugestão para vocês. É um bot no Twitter que se chama OPR Return Bot, onde ele registra todas as transações que contêm informações dentro da OPR Return e você consegue estar abrindo as transações e verificando o que está sendo armazenado ali dentro. Eu vou deixar o link desse perfil do Twitter aqui na descrição do vídeo. Talvez vocês possam achar coisas interessantes, caso vocês queiram ficar antenados sobre os dados que estão sendo armazenados em parte no Bitcoin. Algumas pessoas me questionam o porquê de eu não ser 100% fechado com o Bitcoin, o porquê eu manter algum pé atrás, até mesmo com essa tecnologia que eu considero tão disruptiva e tão importante. O principal fato é que eu não consigo confiar cegamente em nada. Essa é uma característica minha, talvez uma paranoia minha. Característica é essa que me faz me manter atento e vigilante sobre esses assuntos e essas questões sobre o que é o Bitcoin, como ele está evoluindo, para onde ele está avançando, em qual direção ele está tomando. Como eu já mencionei, eu acho que o Bitcoin é uma ferramenta incrível. Eu tenho muita fé e muita esperanças sobre o que o Bitcoin pode causar na nossa sociedade e na nossa liberdade, na forma de interagir com o mundo. Mas apesar disso, eu não consigo ser um fanático completamente cego. Eu tento me manter alerta e de alguma forma precavido para se mesmo o Bitcoin, se ele der errado, se ele for corrompido e deixar de ter a sua proposta, a sua funcionalidade original, eu ter algum plano B, alguma alternativa. E eu acho que vocês deveriam considerar isso também, por mais esperançosos ou fanáticos que vocês sejam. Eu todo encerramento de vídeo digo que é extremamente interessante com que a gente espere pelo melhor das coisas. A gente pode esperar que o Bitcoin vai ser essa revolução, essa ferramenta de liberdade que vai corrigir o mundo e a vida de todas as pessoas. Mas nós devemos de alguma forma estar preparado para o pior. Estar preparado para se isso não acontecer. Se o Bitcoin não vingar, se ele for destruído, se ele for corrompido, quais alternativas nós temos? Talvez seja prudente a gente gastar alguns minutos refletindo sobre isso. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo hoje era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte, até o nosso próximo encontro. Oi, pessoal!